A história que você vai ouvir hoje é uma das mais estranhas, misteriosas e comentadas dos anos 80 e 90. Muitos juram que viveram algo parecido. Outros preferem nem tocar no assunto. Mas todos, absolutamente todos, concordam em uma coisa. A tal Kombi branca nunca deveria ser vista duas vezes. Tudo começou com relatos em bairros mais simples, sempre envolvendo adolescentes. O padrão era assustadoramente consistente. Era sempre no finalzinho da tarde, aquele momento em que a luz do dia começa a sumir. A rua ficava silenciosa, um vento frio soprava do nada, e então ela aparecia. Uma Kombi antiga, branca, com os vidros tão escurecidos que pareciam buracos negros. O detalhe mais bizarro que todos contavam era que o motor não fazia som algum. Parecia que ela não rodava, mas deslizava pela rua. As descrições do interior variavam. Alguns diziam ter visto a silhueta de dois homens de capuz. Outros, mais apavorados, afirmavam com certeza que não havia ninguém dirigindo. Mas o detalhe que arrepiava a espinha era sempre o mesmo. A Kombi se aproximava devagar, quase preguiçosamente, como se já soubesse exatamente quem estava ali e não tivesse pressa nenhuma. O relato mais famoso, aquele que transformou o boato em lenda, foi o de uma menina que esperava a mãe na porta da escola. Ela estava ali, encostada no portão, rindo e conversando com os amigos, quando todos notaram uma Kombi branca parada lá na esquina. A menina olhou por um segundo, achou estranho, mas voltou a conversar. E quando piscou e olhou de novo, a Kombi já estava ao lado dela. Não teve barulho de motor acelerando, nem de freio cantando. Nada. Simplesmente se materializou ali. A menina, instintivamente, deu 2 passos para trás, assustada. Seus amigos contaram depois, em choque, que ela simplesmente sumiu atrás do veículo. Num piscar de olhos, ela estava lá. No outro, não estava mais. Eles correram até o local, gritando o nome dela. Mas quando chegaram, a rua estava completamente vazia. Nenhuma Kombi, nenhuma marca de pneu no asfalto. Nenhum sinal de que algo ou alguém esteve ali. Como se a cena toda tivesse sido uma alucinação coletiva. Depois desse caso, o pânico se espalhou e dezenas de outros relatos surgiram. O horário era quase sempre o mesmo, entre 6 e 6:30 da tarde. As características se repetiam. A Kombi silenciosa, que ficava parada observando alguém por um tempo, e depois desaparecia sem deixar o menor rastro. A polícia era chamada, investigava, mas nunca encontrava nada. Virou uma piada entre os céticos, mas um pesadelo para quem acreditava. Mas uma história se destacou de todas as outras. A de um rapaz que, cansado de sentir medo, decidiu enfrentar o mistério. Ele contava aos amigos que a Kombi o seguia há dias. Ora ela aparecia parada exatamente na rua que ele ia passar. Ora passava lentamente por ele, enquanto ele andava. Era uma perseguição psicológica. Até que, numa noite particularmente silenciosa, ele a viu de novo. Lá estava ela, no meio da rua, parada. Sem faróis acesos, sem movimento, quase como uma estátua de metal, esperando por ele. Respirando fundo, tomando uma coragem que ele nem sabia que tinha, o rapaz caminhou na direção do veículo. Ele precisava saber o que era aquilo. Quando ele finalmente chegou perto e tocou na lataria, sentiu um choque. Não um choque elétrico, mas um choque de temperatura. Era uma noite quente e abafada de verão. Mas o metal da Kombi estava gelado. Frio como gelo. Tão frio que doía ao toque. Foi então que ele ouviu. Um sussurro vindo de dentro da Kombi. Um som baixo, arrastado, quase inaudível, mas que pronunciava claramente o nome dele. Repetidas vezes. Assustado, mas ao mesmo tempo hipnotizado, ele se aproximou da janelinha lateral, aquela pequena janela de vidro escuro. Com o coração batendo na garganta, ele espiou pela fresta, e o que ele viu fez o sangue dele congelar nas veias. Não era um rosto desconhecido, não era um homem de capuz ou um sequestrador. O que ele viu, encarando de volta do outro lado do vidro, era ele mesmo. Mas uma versão mais velha, com o olhar completamente vazio, morto. A figura o encarava fixamente, sem piscar. E não parecia um reflexo. Era sólido, tridimensional,
como se fosse uma versão futura dele, presa para sempre lá dentro daquele veículo fantasma. O rapaz gritou e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, sentindo o ar queimar os pulmões. E quando finalmente criou coragem para dar uma espiada por cima do ombro, a Kombi não estava mais lá. A rua estava completamente vazia, silenciosa. Como se nada daquilo tivesse acontecido. No dia seguinte, ele contou a história para quem quisesse ouvir. E, para a surpresa de todos, outras pessoas da vizinhança admitiram ter tido experiências parecidas. A mesma Kombi, o mesmo silêncio sobrenatural, o mesmo frio repentino no ar. Com o passar dos anos, a lenda da Kombi branca foi se apagando, se tornando apenas mais uma história de terror para contar em volta da fogueira. Mas em algumas cidades pequenas do interior, moradores mais antigos ainda juram que, às vezes, ao anoitecer, quando a rua está quieta, é possível ouvir ao longe o som oco e distinto de uma porta de Kombi batendo, mesmo sem nenhum veículo por perto. Alguns dizem que é apenas uma história para assustar crianças e mantê-las dentro de casa à noite. Outros acreditam que a Kombi é uma espécie de aviso, uma sombra, um presságio que aparece apenas para aqueles que carregam algum medo profundo ou um segredo dentro de si. E você? Se estivesse andando numa rua deserta e visse uma Kombi branca, parada, silenciosamente olhando na sua direção, você continuaria andando ou atravessaria para o outro lado da rua? Obrigado por assistir até aqui. Se você curte mistérios e histórias assustadoras dos anos 80 e 90, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Arquivos 80 e 90. Deixa aquele like para fortalecer, comenta aqui embaixo o que você acha dessa lenda e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima!